A transição planetária, as catástrofes naturais. Por que a gente está passando por tudo isso? E como a gente pode lidar com todas essas experiências de forma sábia, amorosa, harmônica e colaborativa? Bem-vindos ao canal do Emana Institute. Eu sou a Márcia Bello, fundadora da Emana, desde 2015, trazendo projetos, conteúdos e muito desenvolvimento humano para a nossa nova era, através da nossa metodologia. Aqui no canal da Emana você encontra conteúdos relacionados ao crescimento pessoal, portais sagrados e todos os estudos que eu venho trazendo durante esses anos, que também se conectam com a sabedoria ancestral, o mundo moderno e principalmente para a nossa evolução nessa nova era. A gente vem experienciando em alguns pontos do planeta, principalmente na região do Rio Grande do Sul, no Brasil, no final de abril e até um momento presente. Quem está assistindo esse vídeo depois, de alguma forma, recebeu essa notícia, passou por essa experiência, está conectado de alguma forma com essa situação, mas o que a gente está vivenciando no sul do Brasil, né, em relação às chuvas, né, às enchentes, milhares de famílias desabrigadas, mais de 400 municípios debaixo d'água e que foram afetados também pelas chuvas. E a gente tem outros lugares no mundo que estão passando por esse processo, de alguma forma, desastres naturais e também conflitos políticos, que de alguma forma influencia muito no nosso emocional, no nosso mental, relacionado à política, educação, economia, inteligência artificial, avanço da tecnologia e essa aceleração dessa frequência na nossa vida. A gente teve uma pandemia alguns anos atrás, então, e a gente se pergunta por que tudo isso? Eu tenho alguns vídeos aqui explicativos no canal da Emana. Eu vou deixar os links abaixo para vocês poderem também complementar com esse assunto, mas eu vou trazer aqui alguns tópicos. Lembrando que essa é mais uma perspectiva diante de todo o meu trabalho, de tudo que eu venho integrando na minha vida, com as pessoas, com os grupos, com as experiências relacionadas a esses temas. Gostaria muito também de te inspirar sempre consumir conteúdos coerentes que você sinta que podem te adicionar de alguma forma num despertar de consciência, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns pontos para vocês, explicativos, perspectivas, como eu falei. Por que a gente está passando por tudo isso? Qual a razão da gente estar passando por todas essas transformações aceleradas, uma atrás da outra, principalmente se a gente for observar ali desde 2012, que não é coincidência, existe uma explicação para isso. Nós estamos vivenciando um despertar de consciência acelerado, essas transformações aceleradas, uma atrás da outra. E uma das razões, diante de infinitas, a gente está passando por isso, é um processo de reajuste, regeneração. A regeneração e o reajuste da nossa humanidade e em relação ao planeta sempre existiu, sempre vai existir e está acontecendo agora porque nós estamos numa transição de era. E o que é isso? O planeta Terra é um organismo vivo e ele sempre vai passar por uma transição de era, como nós temos a nossa transição anual, né? A gente faz aniversário todos os anos, a gente sempre tem intenções diferentes, a gente sempre amadurece um pouco mais na nossa escadinha aí da vida. O planeta Terra também passa por esse processo, de tempos em tempos. Só que a cada era que o planeta integra, e nós estamos no final da era de peixes, estamos integrando a era de aquários, que literalmente a gente vai sentir em 2032, 2033, quando a gente fala que é a era da iluminação. Sobre esse ponto, a Terra está num reajuste, numa limpeza que dura 20 anos. Então, de 2012 a 2032, a gente vai vivenciar, estamos vivenciando muitos processos de regeneração.
tá? E essas regenerações acontecem em diversos níveis de consciência. Os mais sentidos são os níveis físico, mental e emocional. O físico, a gente sente nesse lugar de reajuste na economia, os conflitos políticos, aquele processo onde as antigas profissões, né, profissões se tornam obsoletas e aí a gente começa a se reinventar. O que aconteceu na pandemia foi muito isso, né? A gente precisou se reinventar e foi ótimo. Muitas profissões, novas profissões nasceram. Inclusive, eu trago isso no Novo Humano, que é um dos conteúdos mais completos sobre o estudo da nova era e como a gente pode se preparar. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês também. Então, a nova era, ela precisa desse processo. O que é a nova era? Essa nova fase do planeta. Então, dentro dessa regeneração, a gente passa por esses processos físicos, né, que a gente sente bastante, e os desastres naturais, né? Por quê? Porque nós estamos sendo convidados pela natureza para nos reconectarmos com ela. Então, a natureza é a nossa base, o nosso suporte mais puro, absoluto, mais harmônico e amoroso. Quando a gente se desconecta da natureza de alguma forma, quando a gente começa a dar importância e a valorizar outras experiências que não estão nos nutrindo, a gente é convidado a passar a nível macro, tá? E eu já vou explicar a questão do Rio Grande do Sul para vocês. A nível macro, por essas situações. Por quê? Elas, quando acontecem nessa proporção que impacta um país de uma forma muito intensa, como está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas também no mundo, porque o mundo inteiro recebeu essa informação e o mundo inteiro, de alguma forma, está auxiliando, né? Principalmente as pessoas criando as suas comunidades para realizarem doações, eventos beneficentes, tudo que elas conseguem fazer de alguma forma, grupos de oração, lives com orações e vídeos explicativos e o compartilhar da sabedoria para que a gente possa acolher tudo isso e principalmente as pessoas e os animais que estão passando por essa situação lá na região estão sendo acolhidos e recebendo suporte dessas pessoas que estão se voluntariando, né, fortalecidas internamente ali naquela missão para auxiliar. Então, todo esse impacto, ele gera um processo de ativação e despertar de perdão, de generosidade, de compaixão, colaborativismo, de gratidão, porque muitas pessoas que perderam tudo, de alguma forma, eu vi alguns relatos de pessoas falando, eu agradeço por tudo que está acontecendo, mesmo que eu perdi tudo, materialmente falando, eu ainda estou vivo. Então, o nível de gratidão, de valorização à vida, essas energias, inclusive pessoas que estão longe, que não estão experienciando isso, porém, de alguma forma, essa energia é ativada. Uma energia de, peraí, olha tudo que eu estava focando na minha vida e olha essa energia que é importante focar. Eu não estava percebendo o quão distante eu estava da vida, da natureza, das pessoas, né? Quando a gente fala sobre as mudanças climáticas, isso é super importante e não é à toa que essa situação no Rio Grande do Sul gera um despertar macro. Peraí, olha só o que está acontecendo. Será que a gente ainda vai continuar valorizando projetos e coisas que não estão conectadas com a natureza, com essa harmonia entre o homem e a natureza? Então a gente começa a se questionar e esse questionamento interno gera um despertar, gera um processo de autoconhecimento e autotransformação naturalmente. Então, essas catástrofes e desastres naturais, eles também são o convite real que a natureza fala, peraí, e aí, vocês estão morando aqui na minha casa, né? O planeta Terra nos dá esse aluguel, vamos dizer assim, né? A gente está aqui temporariamente. E aí a gente
tá aqui de alguma forma experienciando a vida, só que sem valorizar essa base, essa casa, né? E aí a natureza vai lá, porque ela vive nesse processo, vamos dizer assim, de coerência, né? O universo, o cosmos é coerente. E quando nós, seres humanos, começamos a viver num processo incoerente e muitas vezes inconsciente, por quê? Porque a gente aprendeu nas gerações passadas, e isso foi repassado pra gente, a gente aprendeu a dar importância para certas coisas, a gente aprendeu a viver no desespero, no medo, em limiares de consciência que já estão obsoletas. E o nosso corpo é uma coisa que eu sempre explico isso nas minhas aulas. O nosso corpo ele possui cristais, cristais alinhadores. É como se fossem ímãs que estão conectados com o todo. Quando a gente começa a focar, a experienciar ou escolher coisas na nossa vida muito incoerentes, essa energia nos reajusta. Então, mesmo que a gente não queira, a gente passa por catarses, porque nós fazemos parte de um todo. Não adianta a gente achar que o nosso processo de autoconhecimento é só nosso. Não, ele vai impactar com certeza o resto, porque nós estamos todos conectados. Então, quanto mais eu me autoconheço, me transformo internamente, vivo na minha coerência, no meu amor, no meu processo de verdade interna, na minha sabedoria inata, naturalmente eu vou escolher projetos e vou trazer ideias para o mundo, vou me relacionar de uma forma verdadeira, amorosa, coerente, com compaixão e etc. Porque é um efeito dominó. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o recado está sendo dado dessa transição planetária. De 2012 a 2032, 33, nós vamos passar por vários reajustes. São transições e reajustes importantes, tá? Então, nós vamos passar por esses grandes reajustes, principalmente a nível físico, mental e emocional. O campo mental é um campo que registra muita crença, muito medo, muitos padrões que a gente repete e que a gente continua repetindo, que inibe a nossa capacidade de manifestar, a nossa capacidade de utilizar esse lugar maravilhoso que é o nosso corpo para um bem maior, a nossa criatividade. Então, o campo mental está sendo reajustado, né, nesse momento planetário. E o nosso campo emocional também, porque ele também registra, ele também guarda emoções obsoletas de gerações e gerações, ressentimento, raiva, indignação, muitas questões de abuso, muitas questões que reprimiram a nossa sociedade, o nosso feminino e o nosso masculino, estão ainda no nosso campo emocional e mental. Então, esse recado que a natureza nos traz é um recado que fala sobre essa regeneração. E claro que é muito triste, porque quando a gente vê isso no nível físico, as pessoas perdendo familiares, os animais, todo esse processo, a gente fica muito indignado. Dá uma indignação, muitas vezes esse lugar, principalmente quando a gente está longe, o que eu posso fazer? Eu me sinto incapaz de estar ajudando. Mas eu sempre falo que a oração é a frequência primordial e a mais fácil e disponível para a gente poder ajudar. Porque ela é um canal, ela é uma frequência, independente do que você acredite, de filosofia ou religião. Não estou falando sobre esse lugar, eu estou trazendo como uma potência inata, tá? Que todo mundo tem, que todo mundo pode fazer. A oração, independente de como você ora, se é um mantra, se é uma música, se é uma meditação, se é um texto, quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente visualiza, quando a gente está lá emanando amor, a gente está ajudando muito. E aí, claro que essa energia eleva a nossa frequência a ponto da gente ter ideias, inspirações para ajudarmos essas pessoas. A gente tem ideias de projetos que podem de repente se desenvolver tanto que depois, né, depois de uns meses e anos, ele se transforma numa fundação, ele se transforma em algo muito maior.
E nesse tempo, pessoas se conhecem, se conectam, se tornam uma família. Então, olha quanta coisa através da oração, através do desejo genuíno de ajudar, o quanto a gente não se transforma, o quanto isso nos transforma, o quanto isso nos coloca nesse lugar de elevar a nossa frequência. Então, de um lado, sim, tem um processo que a gente sente muita indignação, muito medo de acontecer de novo, ou com pessoas que estão perto da gente, ou isso de alguma forma se torna como um trauma, porém, isso pode ser curado e regenerado através desses outros atos, dessas outras conexões, né? Que é a oração, que é um primeiro lugar que rapidamente você pode ativar isso, sentar num espaço na sua casa, em onde você estiver na natureza, com pessoas, sozinho, sozinha, e orar. E após a oração, a conversa com pessoas que você confia, o suporte é muito importante, a troca, você dá vazão ao que você está sentindo. Se você tem uma sabedoria para compartilhar para esse momento com pessoas, por exemplo, eu estou aqui no canal do YouTube, que é um canal que tem milhares de pessoas, então eu posso estar trazendo essa mensagem para você que estava pedindo uma informação, uma sabedoria, um sinal, um aconchego. Então, se você tem essa sabedoria ou essa inspiração, compartilhe, por favor, né? Porque isso ajuda também no acolhimento. Se você tem essa vontade de organizar algum evento que possa auxiliar de qualquer lugar do mundo, né? Se você está perto, você vai e se voluntaria para estar ajudando. Então, nós temos a capacidade de ajudar de várias formas, porque o nosso corpo é energia e ele pode estar sempre recebendo, ele recebe. A partir do momento que a gente intenciona, né, com genuinidade, eu quero estar conectado com esse todo para poder levar amor, a gente recebe isso. De alguma forma, esses desastres naturais, todas essas transformações e regenerações que a gente está vivenciando no planeta, eu sei, como eu falei, elas são intensas, porém, elas ativam na gente esse lugar de compaixão, esse lugar de colaborativismo, esse lugar de ação com intenção, de amor, esse lugar de perdão. A Terra, ela tá nos convidando para esse processo, gente. Ela tá convidando a gente para se unir, né? E tá convidando a gente para despertar esse olhar de, peraí, tem alguma coisa incoerente aí. Aliás, tinham muitas coisas incoerentes que eu estava cego, deixando. E peraí, não. E calma, eu tenho um canal aqui que eu posso ajudar a compartilhar. Então a gente está começando a perceber que nós não estamos tão incapazes assim de ajudar, que nós temos sim ferramentas. Como eu falei, desde a oração até projetos que a gente pode desenvolver. O recado da transição planetária, ele está vindo nesse nível de consciência, principalmente físico, mental e emocional, que são as camadas do nosso corpo que estavam muito adoecidas e adormecidas. Então, agora que a gente observa tudo isso, se todas essas transformações estão acontecendo nesses níveis, elas são, de alguma forma, suportadas pelo universo, por essa força amorosa, para nos fazerem, para nos tornarmos seres humanos melhores. Toda regeneração é para limpar, resetar e fazer um upgrade, movimentar a gente para um nível de consciência mais elevado, mais qualificado. Então, de alguma forma, quando a gente observa essas transformações nessa perspectiva de resetar, de requalificar, para alinharmos, nos alinharmos a algo mais amoroso, genuíno, a gente consegue criar, né? Criar, porque isso está dentro da gente, nós somos seres co-criadores, criamos projetos, trazemos ideias, nos relacionamos de uma forma diferente, mais verdadeira com o mundo, com o todo, com nós mesmos, e isso se desenvolve, se desenrola naturalmente. Consequentemente, nós, esse é o último ponto que eu quero trazer, nós geramos memórias qualificadas, memórias que têm uma base
mais amorosa para as próximas gerações, tá? A transição planetária, como eu falei, ela nos ajuda a resetarmos tudo aquilo que está obsoleto da antiga era. Já foi, já cumpriu sua missão, tchau, ok, gratidão, honro, agradeço, porém eu sigo em frente. A transição planetária, esses 20 anos de limpeza e reajuste, faz com que a gente tenha a oportunidade de reorganizar os pensamentos, as ideias, os sentimentos, os projetos, para que a gente possa criar uma nova memória, para a gente ter uma base mais qualificada para as próximas gerações. O que as próximas gerações vão experienciar? Aquilo que a gente está co-criando agora. Então, se a gente co-cria novas profissões que são mais alinhadas com o nosso coração, com os nossos talentos e habilidades, se a gente co-cria sentimentos e pensamentos mais qualificados, se a gente, de alguma forma, trabalha em comunidade, como tudo isso que está acontecendo, um despertar onde todo mundo está se ajudando, se a gente vai lá e reivindica uma nova forma de política, uma nova forma de educação, uma nova economia, a gente reivindica porque a gente vê que é incoerente. Quais são as consequências? Memórias. Vamos dizer que eu me reajustei no meu campo familiar, então eu tô com um relacionamento saudável, então eu tenho filhos e eu trago ensinamentos para os meus filhos diferentes do que eu recebi dos meus pais. Olha só uma nova memória que eu tô criando para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos. A nova geração vai receber esse tipo de base e suporte. Então, sim, é importante a gente olhar para todas essas regenerações e transformações nesse momento como agentes catalisadores que ativam o nosso corpo físico para o autoconhecimento, para o alinhamento homem-natureza, para a gente reivindicar o que é mais coerente, para a gente cocriar projetos e, enfim, pensamentos e sentimentos diferentes do que a gente aprendeu e que já é obsoleto, porque essas bases novas, que são bases fundamentais, essenciais e que sempre estiveram disponíveis, a gente estava adormecido para isso. Essas bases, elas vão nos auxiliar a essa nova memória das novas gerações. Então, a transição planetária é importante. Claro que a gente vai estar sempre qualificando a nossa energia, e quanto mais a gente se conecta com a natureza, com a sociedade, com as pessoas, com os nossos sonhos, com tudo que está dentro da gente, naturalmente a gente vai ver essas mudanças acontecendo de uma forma mais harmônica. A gente vai conseguir observar que mesmo com a aceleração da tecnologia e todas essas informações, a gente vai saber lidar com tudo isso de uma forma mais sábia. Acredito que para selar esse vídeo é isso. O propósito do autoconhecimento e dessa transição planetária é que a gente possamos estar super conscientes em relação à nossa interação com a vida, a nossa interação homem-natureza, a nossa interação com as outras pessoas, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com os pilares da nossa vida em si, com muita sabedoria. Dessa forma, é como eu falei, naturalmente a gente vai cocriando, desenvolvendo, participando da vida de uma forma mais verdadeira. Isso faz toda a diferença, né? Novos pensamentos, novos sentimentos, novas profissões, novas formas de nos conectarmos com essa experiência humana faz parte da transição planetária, é um preparo para essa nova era. E eu vou deixar alguns links aqui embaixo do vídeo para vocês também complementares, e espero que tenha inspirado você esse vídeo e a gente se vê nos próximos conteúdos. Um grande beijo!